Quais os cuidados para se convocar uma assembleia virtual? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, pediria a você que faça sua inscrição aqui no nosso canal, que acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e que dê o seu joinha para a gente aí, porque isso contribui demais para a gente aqui no YouTube. Quer receber as edições do Jornal do Síndico, que são mensais? Encaminhe uma mensagem para o nosso e-mail, jornaldosiндicobh@gmail.com. Hoje, mais uma vez, recebemos aqui a visita de Cláudio Figueiredo, da Tectum, administradora. O Cláudio ainda não apareceu aqui no vídeo, mas eu espero que ele entre já já aqui no nosso quadro, né? O Cláudio também, que é apresentador do... Aê, estava falando aqui, Cláudio, que eu Ah, acredita? estou te apresentando, mas você não aparece no vídeo. Apareci agora, é aí. Recebemos, então, mais uma vez aqui, Cláudio Figueiredo, que é diretor, né, de sindicatura profissional da Tectum, administradora de condomínios, né? E como a gente tinha conversado, né, o Cláudio, da outra vez que você esteve aqui com a gente, você mesmo sugeriu da gente falar sobre a Assembleia Virtual. A gente Uhum, já até falou, né, sobre a uhum. Assembleia Virtual, mas uma coisa que gera muita dúvida relacionada à Assembleia Virtual é a questão do edital de convocação, né? Como é que é esse edital? Ele é da mesma forma de uma assembleia presencial? É a questão da convenção de condomínio que fala como que deve ser convocada? Como é que funciona, né? Né? Porque o edital é fundamental para dar legalidade à assembleia, né? Então, como a assembleia virtual é uma novidade, né? Como é que os síndicos aqui eles podem saber, né, o que fazer para não errar nesse momento? Então, professor, acho que travou o vídeo ali. Eu não tive nem a oportunidade de agradecer mais uma vez o convite, de poder estar participando aqui. Para a gente é muito importante, a gente faz questão de participar sempre, porque sabe exatamente do alcance que o seu programa, suas plataformas têm e da importância que isso é para os nossos amigos condôminos, né? E muita gente, e algumas pessoas já me falaram pessoalmente, que elas usam o seu programa, usam o Comorar, usam o Jornal do Síndico como forma de conhecimento. Sabe? Várias pessoas já relataram isso pessoalmente para a gente e eu não havia dito nas outras edições do programa, então não podia deixar de falar isso agora, razão pela qual, como eu disse, para a gente é uma honra poder participar e levar um pouquinho de conhecimento para essas pessoas, né? Então, Que bom, então vamos lá, ué. Então vamos vamos falar lá, sobre a vamos sim, Assembleia Virtual. vamos. Então, Márcio, o que acontece? A convocação para uma assembleia virtual ela é basicamente da mesma forma que para uma assembleia presencial, com um detalhe. A gente não está realizando essa assembleia em um local físico. Né? Isso eu estou falando, pessoal, da assembleia virtual. Daqui a pouquinho a gente fala da híbrida, tá? Vamos falar primeiro da virtual para contextualizar. Então, na assembleia virtual, não existe um local físico onde as pessoas estão se reunindo. Elas vão se reunir em uma plataforma de videoconferência, e aí nós temos várias plataformas que oferecem esse serviço, e é de extrema importância de que se faça referência ao link de onde vai ser realizada essa assembleia. E recentemente nós nos deparamos com um edital de um condomínio que a gente só administra e tem um síndico profissional, razão pela qual eu nem me senti no direito de alertá-lo, porque era profissional, podia entender de outra forma. Se fosse um síndico morador, eu teria orientado. Mas ele colocou um link gigante lá, né? E sem o link para clicar, é só o endereço. Ou seja, as pessoas vão ter que ficar digitando ali letrinha maiúscula, um monte de caractere, assim que ele vai ter que começar meia hora antes da assembleia. Então, o que é super importante? Primeira coisa, escolher uma plataforma
uma plataforma que vai te dar segurança para poder fazer a assembleia, de preferência, uma plataforma que não limite o tempo. Por que não limitar o tempo? Às vezes a pessoa vai lá no Meet, por exemplo, que me parece que é 1 hora, né, quando a pessoa não paga. É muito difícil a gente conseguir realizar uma assembleia com apenas 1 hora, porque só da primeira para a segunda chamada já foi metade do tempo aí. E aí o que acontece? As pessoas saem daquela assembleia para poder voltar em outro link, que precisa ir lá criar um outro link, e isso atrapalha demais os trabalhos. Né? Então a primeira coisa é escolher uma plataforma que consiga realizar essa assembleia pelo tempo que ela vai durar. Cláudio, agora, essas plataformas para realização de assembleia virtual, né, a maioria que dá essa possibilidade tem esse limite de tempo. Então, Tem. assim, geralmente o síndico vai ter que escolher uma plataforma paga, né? Ou então, ou então fazer uso do aplicativo da administradora. Mas eu vou te falar aqui, pouquíssima gente utiliza. E eu como sou assim, adepto da tecnologia, né? Eu fiz sistemas de informação na PUC, eu vejo com estranheza o quão pouco essas plataformas que são espetaculares são utilizadas. Então, dá para fazer, né? Então, assim, as principais administradoras, as boas administradoras do mercado, elas têm um conjunto de software ali para dar essa condição. E todos, absolutamente todos os que eu conheço, desde os mais simples, eles dão essa prerrogativa de realizar a assembleia por videoconferência na plataforma do aplicativo. É mais simples, mais fácil, não tem essa limitação de tempo. Então já fica a dica aí para pegar o aplicativo da sua administradora, dá lá uma mexida nele, verifica essa questão da possibilidade. Se tiver dúvida, entrar em contato com a administradora para poder orientar como que funciona e fazer um teste, né? Porque tira essa limitação, é um conjunto de software que já está pago, que quando a administradora é paga, isso já está incluso, e as pessoas praticamente não utilizam, né? Então, fica a dica nesse aspecto. Resolvida a questão do tempo, vamos partir para o edital. Bom, já temos o link aqui, e aí vai acontecer esse link gigantesco lá? Vai. O que a gente vai fazer? Utilizar um encurtador de link. Se você for lá no Google e digitar assim, encurtador de link, pegar o seu link e colocar lá, ele vai encurtar a pouquíssimas letras ali. Se chegar a 10, 12, vai ser muito. E aí fica muito mais fácil das pessoas digitarem aquele link. Melhor ainda, quando o edital ele é enviado pela plataforma da administradora ou mesmo no grupo de WhatsApp, uma pessoa com conhecimentos até limitados de informática consegue gerar o link clicável. Pega o PDF, vai lá e digita assim, criar link PDF. Vai ter uma série de ferramentas gratuitas na internet que vão fazer isso para você. Então, quando você enviar o arquivo PDF, a pessoa vai abrir, ela clica e já vai fazer o link para essa assembleia. Você vai aumentar a participação das pessoas e vai diminuir a probabilidade que essa assembleia seja impugnada por uma falha nessa questão. Então, é muito importante as pessoas se aterem a essa questão. O link precisa constar no edital, ele precisa ser facilmente acessível e as pessoas precisam entender isso, porque principalmente as pessoas de mais idade, eles têm dificuldade com isso. E quando você limita esse acesso deles, a gente não atinge o propósito, que é a participação das pessoas na própria Assembleia. Então, eu acho isso assim fundamental e eu vejo que muitas pessoas não fazem dessa forma, sabe? Outra dica que eu gostaria de dar aqui, Márcio, é o seguinte: eu já vi acontecer algumas vezes de dar uma inconsistência no link e a pessoa ir lá e mandar uma errata. Gente, eu vou falar que não existe errata. Cancela o edital, cancela a assembleia e faz outra. Se você ainda estiver dentro do prazo legal, conforme a convenção prevê, convoque outra assembleia para o mesmo dia, mesmo horário, mas com o edital correto. Quando você tem uma errata, em um caso de impugnação, vai gerar um problema, uma dor de cabeça danada. Dependendo da pauta que você utilizou naquela assembleia virtual, por exemplo, um reajuste de taxa de condomínio.
E se for invalidado, como é que vai fazer? Devolver o dinheiro para as pessoas? Então, a gente tem que estar atento a todas essas questões. Então, é muito importante. Né? A Lei 14.309, Márcio, que é de 2022, ela trouxe a prerrogativa e validou as assembleias virtuais. Porque é preciso dizer que as pessoas utilizavam desde a pandemia, mas a gente não tinha o devido instrumento legal para utilizar. Isso foi um advento da pandemia. Só Uhum. que começou o processo ali. Na própria pandemia, as pessoas não eram tão adeptas. Foi pós-pandemia que a gente teve um boom de assembleias virtuais. Hoje, nós aqui na Administradoras fazemos mais assembleias virtuais que presenciais. Era uma coisa que a gente já imaginava que ia acontecer e que nós nos preparamos para isso. Né? Posso seguir falando? Estou falando muito, não? Não, pode seguir que eu não quero que você perca o seu raciocínio aí. Não, beleza, então. Então, a mesma lei, pessoal, que é a Lei 14.309 de 2022, além da prerrogativa das assembleias virtuais, ela deu a possibilidade das assembleias continuadas. Essa mesma assembleia que você faz, se você tem um quórum específico, vou dar só um exemplo hipotético, por exemplo, alteração de convenção, que são 2/3 dos condôminos. Você não consegue atingir esse quórum facilmente. Então, você pode fazer a assembleia continuada. Existem uma série de itens e critérios a serem observados, né? E aí eu sugiro uma boa leitura da lei para que vocês consigam entender cada um deles. Mas, em linhas gerais, só para esboçar, precisa. Olha, vamos continuar com a Assembleia? Vamos. A Assembleia tem que ser continuada em até 60 dias com a data da última, não podendo ultrapassar 90 dias. Outra coisa, tem que sair com a convocação já nessa primeira Assembleia. Então, que dia que nós vamos fazer essa Assembleia? Olha, se hoje é dia 10 de fevereiro, nós vamos fazer ela dia 10 de março. Qual que vai ser o local que vai ser realizado? Ah, vai ser por videoconferência. Já dá para fazer o edital ali na hora, gerar o link? Já gera o link, já manda para as pessoas e promulga o edital. Se não der, faça no máximo no dia posterior e destaque isso na própria ata, porque tem que ficar claramente informado na ata de que vai ser uma assembleia continuada. As pessoas que participaram nessa, é obrigado participar na próxima? Não é obrigado, os votos ficam computados. Mas é altamente recomendável que as pessoas participem, porque outras decisões de importância podem acontecer na segunda parte dessa Assembleia. Isso tudo, Márcio, veio com o advento dessa lei. Né? Eu só quis esboçar para que as pessoas pudessem entender. Falei até demais, mas vou voltar aqui para o edital de convocação das assembleias. Eu fico até sem graça, que eu acho que eu realmente falo muito, mas é porque nós temos necessidade de informar para as pessoas, porque a gente vê erros básicos primários sendo cometidos. Pois é, e Sabe, Márcio? a intenção aqui é exatamente essa. Então você não está falando muito, não, você está esclarecendo. Você Ah, pode obrigado. continuar, né? Porque a gente está falando do edital e essa é a Uhum, importância, porque todo o esforço, né, que é feito para a elaboração desse edital, ele não ser sim. perdido, né? Exatamente. Então, pessoal, voltando para o edital, da mesma forma que a gente falou no nosso último programa, já tem um tempo, e eu não lembro quanto, mas assim, o que é importante? Que o edital seja divulgado para as pessoas. E aí vem um pequeno detalhe. Nesse quesito, é extremamente importante que a gente faça a divulgação do arquivo virtual, que foi o que eu disse, o PDF com link clicável para que as pessoas possam clicar dentro do próprio edital. Como que nós fazemos aqui na TEC? A gente gera um arquivo de imagem do edital e a gente põe lá um arquivo de imagem, um JPEG mesmo, para que as pessoas olhem e consigam visualizar o edital. A gente manda anexo um arquivo para download, que é um link, o mesmo edital, só que no formato PDF e com o link clicável. E um pouco mais abaixo, a gente põe o próprio link para a pessoa poder clicar. E algumas plataformas, elas dão a prerrogativa de que a pessoa participe, inclusive por telefone. Você pode clicar no link, usar o Bluetooth do carro, se você estiver dirigindo,
e participar com o seu áudio da Assembleia. Né? O Meet, por exemplo, dá essa possibilidade. Eu só gostaria de ilustrar, porque às vezes a pessoa está vindo de casa, tá, queria participar, clica lá no link para o telefone que vai funcionar. Automaticamente. Então, é importante que todas as... Oi? Não, automaticamente, né? Só clicar, ela está participando da Assembleia. Exatamente, exatamente. E assim, é por isso que quando a gente envia o edital pelo sistema, todas essas opções vão estar lá. Além delas, isso não isenta de que haja a fixação do edital de convocação nos principais locais em que as pessoas transitam no condomínio. E aí vale a dica de colocar que o link clicável foi enviado na plataforma da administradora, de que o link clicável está disponível no grupo de WhatsApp do condomínio, para que as pessoas tenham uma maior facilidade de participar. Né? A tecnologia veio para isso. A gente já geriu assembleias e que tínhamos pessoas de 4 países diferentes participando. Pessoas no mesmo prédio, que eram proprietários, 4 países diferentes. Antes a gente não tinha essa possibilidade. Essa assembleia estaria esvaziada. Então, é muito importante que a gente utilize as ferramentas, mas que faça da forma que as pessoas realmente consigam participar. Porque não adianta nada fazer um link que a pessoa não vai conseguir clicar, que não vai funcionar, entendeu? Agora, o Cláudio, você estava falando, né, lá no início, lá, a tecnologia ajudou e tudo, mas tem aquelas pessoas com dificuldades, né? Não é o nosso tema Sim, diretamente aqui, não, mas você tem essa possibilidade, né? Igual você falou lá no começo, falar, não, depois nós vamos falar da Assembleia Híbrida. híbrida, isso. Né? Quer dizer, então, mesmo você optando por fazer uma assembleia virtual, ela Uhum, também pode ser de forma híbrida, né? Aquelas pessoas que têm maior dificuldade, né? A administração, ela pode, para facilitar até mesmo a frequência das pessoas, uhum, ela pode, tem essa possibilidade de você fazer parte virtual e parte presencial também, né? Isso, exatamente. isso muda no edital? Muda. Muda, porque quando você faz a assembleia híbrida, você precisa informar no edital que ela será realizada de maneira híbrida, tanto no endereço, aí você coloca o endereço onde ela vai ser realizada, normalmente é no próprio condomínio, seja ali no salão de festa, seja na sala de reunião, seja no hall de entrada, e acessível pelo tal link. Aí caem todas aquelas questões do link que a gente falou. E as pessoas podem optar como participar. E aí é importante que os nossos amigos síndicos estejam atentos, porque ele precisa conseguir validar a participação das duas formas. Então, presencialmente, as pessoas vão estar participando, mas ele precisa ter ali pelo menos um notebook que ele consiga abrir e dar o direito de fala, de participação, para as pessoas que estiverem participando remotamente. O ideal mesmo é quando tem uma televisão lá, que coloca, todo mundo vê, e alguém gerindo exatamente essa própria parte virtual da Assembleia Híbrida, para dar um maior controle, que as pessoas possam manifestar que têm o mesmo direito de fala das pessoas que estão participando presencialmente. Mas é uma excelente ferramenta, principalmente quando a gente tem condomínios maiores e que parte das pessoas querem participar de maneira presencial e outras preferem participar de maneira virtual. Mas é uma ótima ferramenta, né? Embora a gente tenha pouca utilização do método, acontece. Nós aqui na administradora, o hábito que a gente adquiriu é o seguinte: antes de realizar uma assembleia, sempre perguntar qual que é a modalidade que os moradores preferem, que os condôminos preferem, na verdade. Se é presencial, se é por videoconferência ou se é híbrida. E aí a gente se prepara para aquela modalidade. E é uma coisa que eu sugiro muito, sabe, Márcio? Porque normalmente o síndico que decide ali, vai desse jeito e pronto. Se ele é adepto à tecnologia, ele faz por videoconferência e larga para trás quem não consegue. Se ele é mais
Aquele síndico mais antigo, ele prefere fazer por presencial e larga para lá a videoconferência. Então, é importante ouvir as pessoas. E essa ferramenta de enquete do WhatsApp, atualmente, ela favorece muito isso. Então, não custa nada. Pergunta para as pessoas lá, abre uma enquete lá de 24 horas e pergunta como que eles preferem e vamos fazer a assembleia do jeito que as pessoas preferem. A gente vai ter mais participação e tudo, né? A gente entende assim. Ô, Cláudio, agora me fala o seguinte: a Assembleia Virtual, no caso da Assembleia Virtual, né, a questão da geração da ata, como é que fica Uhum. isso? Então, no caso da Assembleia Virtual, nós temos duas possibilidades. As pessoas que vão assinar a ata de maneira digital, ou seja, ele vai precisar de um certificado digital ali para poder assinar. E hoje, para quem não sabe, o GovBR, esse que a gente utiliza, ele dá a possibilidade da assinatura digital gratuita. Então, você consegue fazer isso pelo próprio aplicativo. E aí o síndico precisa apenas ter um pouco de cuidado, porque ele vai ter que passar aquela ata cada hora para uma pessoa, para que ele assine digitalmente, recolha a primeira assinatura, passe para o segundo, passe para o terceiro, passe para o quarto, certo? Para que aí ela esteja digitalmente assinada. E a gente vai registrar dessa forma. E aí tem outros passos a serem seguidos, mas a administradora cuida disso, porque o importante é recolher as assinaturas. E a forma de que a ata é elaborada, e aí depois ela é deixada no condomínio para que as pessoas leiam e assinem, seja a lista de presença ou seja a assinatura na própria ata. E aí, Márcio, se você me permite, eu vou deixar uma crítica aqui aos nossos queridos cartórios, porque cada um entende a mesma legislação de uma forma. Nova Lima entende de um jeito, Belo Horizonte entende de outro, Contagem entende de outro, Betim entende de outro diferente, e aí a gente tem que ficar aqui, ó, fazendo um jogo de cintura, porque é a mesma lei, mas a forma de registro em cada uma delas é diferente. E isso dá canseira na gente, tá? Imagina. Imagina. Mas aqui, eu só não ainda entendi, o Sim, Cláudio, como é que a ata, você está fazendo uma assembleia virtual e ela vai ser sim, gravada, perfeito, vai. né? Mas da mesma forma tem o secretário que vai ali digitando o que foi deliberado, os acontecimentos, né, num programa de edição de texto e tudo, e esse documento é que é repassado para todos? Ô, Márcio, nós temos várias possibilidades hoje em dia. Tem a primeira possibilidade, que é exatamente isso: um secretário que já vai fazendo a ata ali, e aí no final o procedimento é o mesmo, ele faz a leitura, e aí decide-se como as pessoas vão assinar, porque cai nessa questão que eu falei da assinatura. E a ata é lida. A gente tem algumas evoluções que você consegue, inclusive, gravar e fazer a ata utilizando inteligência artificial atualmente. É isso que eu ia te Então, assim, perguntar, né? Eu sei que é um é, homem da tecnologia aí também, ó. aham. É, eu, pessoalmente, ainda estou realizando testes nesse sentido. Eu ainda não senti confiança total para poder fazer, porque a ata acaba ficando muito grande. A ata fica muito grande. E a nossa preocupação aqui sempre foi economizar para o condomínio. Então, se eu pego uma ata lá que eu podia fazer em 2 páginas, e a inteligência artificial está me dando com 12, na hora de pagar, quem paga é o condomínio, né? E nem sempre fica tão claro a questão que a gente quer colocar. A gente não consegue dar a mesma ênfase que é necessário dar em alguns aspectos pela inteligência artificial. Você E aí acaba, tem que ter um cuidado muito grande, você muito acaba grande. tendo um serviço dobrado, né? Porque você vai ter que Dobrado, exatamente. corrigir o texto que a inteligência artificial produziu. Exatamente isso. Mas, assim, não é uma ferramenta que nós descartamos. A gente tem trabalhado com algumas inteligências artificiais que têm ajudado no contexto do dia a dia para melhorar, mas eu só vou levar para os nossos clientes alguma coisa que eu tenha certeza da efetividade. Não vou arriscar fazer uma coisa que eu entre ali meio que na dúvida. Então, ainda está em fase de testes aqui dentro da administradora para que a gente possa implementar. Mas se eu tivesse que fazer hoje, eu falo assim, não faço. Prefiro fazer ali do jeito tradicional mesmo, sabe? Muito bem, Cláudio Figueiredo.
diretor de sindicatura profissional da Tectum, É, administrador de tamo aí. condomínio, né? E Exatamente. apresentador do Visão Condominial, lá da TV Banqueta de Nova Lima, né? Exatamente. A gente apresenta o programa lá. O Márcio já foi nosso entrevistado lá. Fica aí disponível no YouTube. Quem quiser assistir, pode ficar à vontade. Tem alguns conteúdos bastante interessantes lá e vale a pena. A mesma plataforma, né? A mesma modalidade do Como Orar, que é trazer informação para as pessoas. Muito bem. E você aí, gostou dessa informação? Né? Dê o seu joinha aí para gente, que isso aí ajuda demais aqui no YouTube. Né? Faça também a sua inscrição no nosso canal. Né? Quer receber as edições do Jornal do Síndico? Caminhe um e-mail para a gente, jornaldosincobh@gmail.com. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos para você. Até lá!